Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é: depois da pandemia, o trabalho home office deve continuar? E para contar para a gente mais sobre esse assunto, a nossa convidada é Suzane Andrade, que é coach e também escritora. Seja bem-vinda, Suzane. Obrigada, Priscila. Agradeço muito por estar aqui com você, com essa equipe, e a gente poder levar mensagem até a casa das pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está hoje, né? Poder chegar até a casa das pessoas trazendo mensagens bacanas. Bom, muitas pesquisas já começam aí a mostrar que as pessoas que estão em home office hoje querem continuar nesse tipo de trabalho, nessa modalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, as pesquisas que você tem acompanhado. A gente já está passando, né, por uma grande transformação e as pesquisas mostram que a grande maioria quer continuar trabalhando de casa. Aí algumas pessoas até comentam, quando voltar ao normal, na verdade não existe uma volta, é olhar para frente, porque a gente tem hoje o novo normal, nesse momento de pandemia, né? Imagine depois que passar essa pandemia, muita transformação vem, e o que eu tenho percebido, tanto a nível de noticiários, como também os profissionais que eu venho acompanhando em coach, reuniões que eu tenho feito com empresas onde eu presto consultoria, de que muitas pessoas querem continuar nesse formato de home office. É uma oportunidade realmente de conseguir equilibrar mais vida pessoal com profissional, ter mais tempo em casa. Eu digo que a pandemia está sendo uma oportunidade para as pessoas reverem muitas questões e muitas pessoas estão aprofundando mais até o autoconhecimento para decidir assim, o que é que eu quero mesmo daqui para frente. Porque a gente vinha, Pri, um ritmo meio que desenfreado, né? As pessoas meio que correndo sem saber para onde está correndo. Parece que virou Verdade. uma mensagem na mente das pessoas: eu não tenho tempo, eu tenho que correr. E às vezes as pessoas não sabem nem para onde estão indo. E nesse momento desse freio que a Covid trouxe, isso está fazendo com que as pessoas parem para pensar um pouquinho. E dentro desse pensamento, eu tenho visto que realmente muitas pessoas estão gostando de experimentar essa questão do estar mais em casa e continuar desenvolvendo o trabalho. Inclusive, um dia desse eu estava vendo uma palestra onde o palestrante estava comentando sobre o impacto até a nível de produtividade. Ou seja, além dos profissionais, as empresas também estão pensando nessa possibilidade de trabalhar mais com home office. Nessa pesquisa, foi apontado que o aumento foi em torno de 20% a nível de produtividade nesse momento em que as pessoas estão trabalhando de casa. As empresas elas sempre tiveram, né, ó, esse preconceito do home office. Ah, será que o funcionário vai trabalhar mesmo em casa? Ele vai estar com outras distrações? Mas então isso prova que não, né? Trabalha então se o rendimento aumentou em 20%. Pois é, e é interessante que por trás de tudo isso tem uma grande mudança a nível de liderança, a nível de relacionamento entre os profissionais. Eu venho trabalhando muito nas empresas a transformação digital, ou seja, a mudança de mindset dos profissionais e de novas atitudes de liderança para acontecer a tal da transformação digital. E agora, com a Covid, a transformação digital teve que acontecer. E por trás Uhum. de tudo isso, tem um ponto que é fundamental, que é a questão do relacionamento entre os profissionais, especialmente no que se refere à gestão. Então, assim, para que aconteça essa transformação digital, é importante uma relação de confiança, uma autogestão por parte dos profissionais, e para isso a empresa precisa sair daquele mindset de comando e controle. E aí, quando você comenta sobre as empresas tinham receio desse trabalho de home office, porque no fundo as empresas queriam meio que controlar. Eu tenho que controlar o que as pessoas estão fazendo, os profissionais estão fazendo, ou então aquela dúvida: será que eles vão dar conta? É melhor estar aqui para que eu controle, aquela questão do comando e controle. E na Uhum. perspectiva dessa transformação digital, desse movimento de agilidade, a gente precisa trabalhar mais uma liderança mais servidora em termos de relação de confiança
E é o que está acontecendo agora nesse momento. Ou eu confio, ou eu acredito, assim, não dá para mudar. Então, dentro dessa perspectiva, a gente perceber que esse resultado é positivo é muito bacana, porque abre um leque de possibilidades, tanto para as empresas quanto para os profissionais. É isso que é o interessante. Eu queria que você falasse um pouco até dessas vantagens, né? As vantagens para a empresa e as vantagens para o profissional também, que está em casa agora, até mais próximo da família. Se a gente for começar já falando das vantagens para a empresa, a redução de custo que essas empresas podem ter, né? O quanto as empresas investem em imóveis e sem contar, aí eu falo da vantagem para a empresa, porque ela pode reduzir esses custos, e aí a gente pode olhar também o impacto até para a sociedade como um todo. Menos carros nas ruas, menos pessoas nas ruas, isso ajuda no clima, ajuda no meio ambiente. Então, quando eu estou falando de empresa, eu estou falando do mundo como um todo, né? Assim, as empresas são responsáveis pelo impacto que a gente está vendo no mundo. Então, assim, o ganho já passa por aí. A questão de otimizar também. Quando a gente olha pelo lado do profissional, olha o tempo que o profissional leva no trânsito. O tempo que o profissional leva no trânsito. Hoje ele pode aproveitar melhor esse tempo para cuidar mais da qualidade de vida dele. Com essa diminuição de gastos, ele também consegue estar direcionando a própria receita dele para mais qualidade de vida, para aproveitar mais em momentos de lazer, porque o gasto que as pessoas têm a nível de combustível, a nível de refeição fora de casa. Aí vem outra questão. Se o tempo inteiro eu estou fazendo refeições fora de casa, a qualidade dessa alimentação não é tão boa quanto aquela que eu posso ter em casa. Então, assim, se eu estou comendo em casa, eu consigo ter uma qualidade melhor na minha alimentação. Até a questão de atividade física. Hoje as pessoas têm feito atividade física até com personal nesse sistema online, pessoas que antes não tinham tempo de fazer uma atividade física por conta dessa correria. Então, hoje ela tem mais tempo de cuidar delas e até a nível de produtividade que aí volta para a empresa também. Se eu consigo trabalhar de casa, eu consigo produzir mais. Eu não estou no meio daquele caos do trabalho, que é aquele barulho o tempo todo sendo chamado, sendo interrompido. E aí eu quero abrir um parêntese que dentro dessa pandemia teve aquele momento inicial onde as pessoas passaram mais por um caos. Pessoas que não tinham uma estrutura de um escritório em casa, ou até uma mesa para poder colocar o teu computador. Então, o início foi uma fase de adaptação. As pessoas pensavam assim, nossa, vai levar 15 dias, um mês, deixa eu dar uma ajeitada aqui. E hoje, como as pessoas estão percebendo que isso pode levar mais tempo, elas já se adaptaram a esse novo formato, dando limite em casa, porque isso é importante também, Pri. Para trabalhar de casa, eu preciso ter esse espaço. Quando eu falo é do espaço físico também, onde as pessoas já começaram a se organizar, como também um espaço em termos de dar limite para filhos, para as pessoas que estão com você em casa, para entender que a partir daquele momento eu estou trabalhando. Aqui agora é o momento de interação com família. E pelo incrível que pareça, dentro de todo esse contexto que eu trago de vantagens, um ponto que ajuda muito é o profissional trabalhar a autodisciplina. Sabe, assim, o profissional ter a disciplina não só para o momento de trabalhar, disciplina também para o momento de fazer uma refeição, para poder estar com família, porque senão 24 horas vira trabalho. E aí as pessoas conseguem realmente ter vantagens quando ela trabalha também essa disciplina. A principal desvantagem do home office é essa que você falou, dessa falta de disciplina que o trabalho acaba tomando as 24 horas do dia? Para quem não tem disciplina, é. E eu tenho visto, tenho acompanhado profissionais onde eu tenho ajudado a trabalhar justamente essa gestão da pessoa, essa disciplina da pessoa em relação ao tempo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Suzane, a gente tem que fazer a gestão do tempo. O tempo parece que é algo externo. Na verdade, eu preciso fazer a gestão de mim. Eu preciso do protagonismo para dizer assim, o que é que eu quero agora?
Como é que eu vou organizar o meu tempo? E aí, as pessoas que estão se relacionando dessa maneira com a pandemia, elas estão conseguindo, sim, ter mais vantagens. Porque se embola tudo, ela só consegue ver desvantagem. Eu tenho visto também muitas pessoas deprimindo, com nível de ansiedade enorme, sabe? O importante é a gente viver muito o presente. Dentro da situação que eu tenho hoje, como é que eu posso me organizar melhor? Esquece um pouquinho o futuro, começa a olhar mais para o presente, porque muitas pessoas que estão olhando daqui a um mês, 2, 3, 6, será que daqui a 6 meses a gente saiu disso? A gente não sabe. A gente está no momento de viver a cada passo, a cada momento, sabe? Tem outro ponto também, Priscila, que assim, que tem sido desvantagem na realidade hoje, é de que as pessoas têm que dar conta de tudo também. Tem que dar conta de preparar comida. Para quem tem filho pequeno, é um grande desafio, sabe? Assim, trabalhar ou dar conta de filho. E se a gente for olhar para esse pós-pandemia, isso já vai ser algo mais organizado, porque as pessoas já vão estar trabalhando, ou seja, quem tem uma faxineira, quem tem uma pessoa que ajuda em casa, essas pessoas vão estar retomando o trabalho. Então, a tendência é de que o home office daqui para frente seja muito mais tranquilo. Ou seja, já passei por essa fase de me reestruturar para ter uma estrutura em casa para trabalhar. Já passei dessa fase para entender que existe um impacto positivo a nível de produtividade, onde eu posso ter argumentos para negociar com liderança, negociar a empresa, a questão do trabalho de casa, e ter essa organização também de pessoas que trabalham com você, retomando esse trabalho no dia a dia, onde você vai conseguir, eu diria que assim, a gente está botando um sapato apertado, e pensando nessa perspectiva de trabalho, a gente vai tirar esse sapato apertado e vai ser muito mais tranquilo. Esse é um lado bacana. Tem um outro lado também, Pri, quando a gente vê, se a gente for olhar a nível, embora isso esteja acontecendo no mundo, se a gente for olhar isso a nível de Brasil, o perfil de nossa população, o brasileiro gosta também desse contato. Isso também é importante. Tomar um cafezinho com o colega. Então, eu diria que o ideal é mesclar, ter pelo menos um dia, 2 da semana num ambiente de trabalho e ter uma grande parte em casa, porque as pessoas precisam desse contato também. Isso ajuda na saúde mental do brasileiro, já que a gente tem essa cultura, né? Nós latinos gostamos muito dessa interação, desse contato. Isso também é importante. Uhum. Você acha que algumas empresas podem entender esse aumento de produtividade aí de 20% por conta até do medo do desemprego? A gente sabe que muita gente que foi obrigada a trabalhar home office acabou se dedicando até muito mais por conta do medo, né? Do medo de perder o emprego. Outros realmente porque a demanda aumentou mesmo, dependendo do setor que trabalha, por exemplo, tecnologia, a demanda cresceu muito. Você acha que a empresa pode enxergar com esse olhar de, foi a necessidade do momento e por isso que aumentou? Assim, a empresa pode enxergar de diversas formas. O importante é o profissional também fazer sua parte. Mostrar que ele vai continuar performando bem. Tudo é uma questão de uma negociação de flexibilidade. Assim, eu acredito que as empresas vão olhar nessa perspectiva de que teve um resultado sim, e aquelas empresas que quiserem realmente aproveitar para crescer, elas vão olhar de maneira positiva para esses resultados para poder mudar essa nova forma de relação de trabalho também. Agora a gente está falando de diversos, a gente está falando de forma geral, até você tocou nesse ponto da tecnologia, a gente entende também que a pandemia tem trazido impactos de crescimento para algumas empresas, assim como tem trazido impacto negativo para outras empresas, se a gente for olhar, por exemplo, restaurantes em shopping center, assim, tem muitas empresas que estão passando por momentos difíceis também, onde precisa se reinventar, não só as empresas, como os profissionais que fazem parte dessas empresas. Assim, eu vejo que muita gente já está se reinventando. Eu vi, por exemplo, tem amiga mãe de amiga de filha minha,
por exemplo, que passou por um momento difícil agora, até de demissão, e procurou se reinventar fazendo, por exemplo, máscaras. E daí ela começou a trabalhar com artesanato, fazer coisas diferentes e dizer assim, nossa, eu não tinha ideia que eu tinha toda essa habilidade. Isso já virou um novo negócio. E eu diria que Sim, está sendo uma oportunidade também para os profissionais pararem para ver quais são essas habilidades que eu tenho e que antes eu não tinha tempo de colocar em prática. Então é uma grande mudança para todo mundo, sabe, Pri? E a gente precisa aproveitar o que tem de positivo em tudo isso. Eu digo que um ponto importante também, aqui em casa a gente já começou a segurar os gastos o máximo possível. A gente precisa olhar para o hoje, sim, com muita prudência e pensando como é que vai ser daqui para diante, no sentido do que eu posso começar a fazer hoje para ajudar nesse amanhã. Em termos de economia, de evitar gastos desnecessários, sabe? Isso também faz parte de uma maturidade desse processo de mudança que todos estão passando. sim. Aí, no caso da continuação do home office, isso precisa partir da empresa e você tem percebido que as empresas querem isso? Ou precisa partir do funcionário? E como que ele faz essa negociação? Eu acredito que o papel é dos dois, porque quando a gente fala até de empresa, a empresa é formada pelos colaboradores, né? Assim, as pessoas que formam a empresa. E a gente vê também uma decisão vindo direto de uma autogestão. Eu vejo, por exemplo, algumas empresas hoje, grandes bancos e empresas de forma geral aí, que já declararam que até dezembro já está estabelecido que vai ser home office. Grandes empresas aí que já divulgaram nas redes sociais que já foi estabelecido que até dezembro é home office. Mesmo que tenha uma retomada agora a gente não sabe, pode ser que em julho e agosto, aos poucos, comece a retomar esse movimento, né, das pessoas. Mesmo assim, algumas empresas já definiram que home office até dezembro para reavaliar. Pode ser que essas empresas decidam que seja home office daí para frente, geral. E aí tem o outro lado da moeda também, que cabe ao profissional não ficar só esperando que a empresa decida isso. Se eu percebi que eu produzo bem, se eu percebi que eu tenho uma qualidade melhor, que eu posso estar acompanhando mais de perto o desenvolvimento de meus filhos, eu percebo que eu estou economizando mais. Eu posso até negociar com a empresa a questão, até, por exemplo, a questão de alimentação. Se em casa eu economizo mais, será que eu posso negociar até trabalhar de casa e abrir mão, às vezes, de um valor para alimentação, onde todos os dois estão ganhando? Então, é um movimento que deve começar pelo profissional de forma geral, né? Seja altos decisores, tomando a palavra pela empresa, ou um profissional que eu posso ser um analista, eu posso ser um estagiário, eu posso ser um diretor, e eu percebo que aquilo está fazendo a diferença para mim, e eu sei que eu vou contribuir mais para a empresa dessa forma, eu preciso colocar isso na mesa para começar a negociar. É a mesma coisa que acontece com as carreiras hoje, sabe? Assim, hoje, o grande tom dessa grande transformação digital está nesse protagonismo. Até para negociar meu crescimento na carreira, até para negociar que hoje eu estou desenvolvendo atividade na área da empresa, mas eu percebo que eu contribuo mais, porque eu fico mais feliz trabalhando em outra área de empresa. O profissional precisa assumir esse protagonismo hoje. Hoje não é a empresa mais que é responsável pelo plano de carreira do profissional. É o profissional que deve se conhecer mais, ele deve negociar o crescimento dele para ele poder estar conquistando mais espaços. Isso também, esse mindset, essa ideia, esse conceito, a gente deve copiar e colar nessa negociação nesse momento de pandemia, no pós-pandemia, no que se refere à questão de home office. Então, o profissional deve sim, ele mostrar a situação dele e ele negociar. Eu acredito que vai ser dessas duas formas. A empresa como um todo, negociando isso e querendo propor, áreas específicas, né, equipes específicas, e deve partir também do profissional para ter essa iniciativa de propor algo diferente a nível de relação de trabalho, se ele percebe que ele produz mais e ele tem muito mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e ele está muito mais feliz e realizado.
Pode ter, depois dessa pandemia, uma certa frustração de quem trabalhou home office, rendeu home office, gostou, né, dessa nova modalidade, mas ser obrigado pela empresa a voltar para o escritório, ou seja, voltar a enfrentar o trânsito ou condução lotada, horas até chegar, então, no seu ambiente de trabalho, estar, de repente, até num ambiente que não seja tão agradável, que tem muita concorrência. Você acha que esse profissional, ele também vai sentir um baque se ele for obrigado a mudar, a voltar a ir para o escritório, por exemplo? Adorei tua pergunta, Pri. Assim, é muito bacana, sabe? Esse bate-papo com você, a coisa flui, né? E assim, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Vai ter gente frustrada, vai ter de tudo. A questão é o que é que eu vou fazer? Porque a questão não está no que acontece com a gente. A questão está em como eu lido e como eu me posiciono diante do que acontece comigo. É como você falou aí, foi interessante quando você perguntou, vai ter gente que vai ser obrigado a trabalhar, vai ter gente que vai ser obrigado e ele vai continuar trabalhando se ele não mudar aqui a forma dele pensar, porque a forma como eu penso, ele define uma emoção minha, uma ação, um resultado. Esse resultado vai depender de cada um. Ou algo tão simples como faz a diferença. Uma coisa é eu pensar que eu estou sendo obrigado a trabalhar desse jeito. Outra coisa é eu pensar que eu estou permitindo ser obrigado a trabalhar desse jeito. Se eu começo a pensar que eu estou permitindo, eu não quero mais permitir isso, eu vou mudar a situação. Eu posso até mudar de Uhum. empresa. Se eu experimentei algo tão bacana nessa empresa e eu percebo que teve resultado para a empresa, teve resultado para mim, todo mundo está ganhando e está tendo uma certa rigidez por parte de gestão, de não querer realmente flexibilizar isso, cabe a mim decidir. Ou eu continuo nessa empresa insatisfeito, infeliz, reclamando, na queixa, na vítima, ou então eu já experimentei algo bacana e eu sei que é isso que eu quero para mim, cabe a mim negociar. Se eu não conseguir com essa empresa, vai chegar um momento, e é importante que eu dê tchau para essa empresa para dizer assim, eu já descobri qual é um novo formato de trabalho meu que me faz feliz, realizado e que eu produzo muito mais. Então agora eu vou buscar estar numa empresa, e muitas empresas vão ter essa possibilidade, onde eu possa produzir mais e estar muito mais realizado. E por isso que eu digo, Pri, essa pandemia está sendo uma grande oportunidade para as pessoas buscarem, sabe, realmente conquistar essa felicidade, essa realização, porque quanto mais feliz eu estou, e tem pesquisa que mostra, tem até um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que provou, através de uma pesquisa super consistente, com milhares de pessoas, que a felicidade vem antes do sucesso. Então, entrevistaram diversos profissionais de todas as áreas, porque achava que era assim, nossa, a pessoa tinha sucesso, ela ficava feliz. E foi provado, com pesquisa consistente, com base em neurociência, onde, na verdade, se eu estou feliz, aí é o caminho para eu ter sucesso. Então, o profissional feliz, a empresa tem resultado. O profissional feliz, ele tem sucesso na carreira dele. E está sendo uma oportunidade da gente fazer essa escolha e seguir por essa trilha aí. Uma coisa que acontece muito no ambiente de trabalho é a troca, né, de conhecimento entre os profissionais. Então, são as competências, o aprendizado, o curso que o outro fez e te traz um conhecimento, muitas vezes até ali no café mesmo, há essa troca. No home office, esses momentos eles não vão acontecer, pelo menos com uma frequência ou de uma forma mais espontânea, né? Pode ser que aconteça pelo WhatsApp, alguma conversa em si. Você acha que isso é prejudicial? Se realmente a empresa estiver home office, essa troca se perde? É interessante quando você fala a questão do espontaneamente. Eu estou ali, vou tomar um café e naturalmente surgem essas conversas, não é? Pelo incrível que pareça, essas conversas espontâneas no café, as pessoas falam muito de trabalho, Pri, esquece de falar de carreira, esquece de falar de pessoas. Pelo incrível que pareça, no meio da correria que as pessoas estavam, que a gente estava,
As pessoas não falam de carreira, não falam de desenvolvimento, falam de entrega de projeto, de atraso, da correria, e hoje eu diria que está sendo uma oportunidade para as pessoas reverem essas questões. E as pessoas, sim, começarem a marcar encontros virtuais para poder falar sobre carreira, para pedir feedback para líder, para exercitar isso aí. Então, eu diria que novas habilidades podem estar sendo desenvolvidas hoje. Inclusive, no meio dessa pandemia, diversas instituições trouxeram cursos, até que eram cursos caríssimos, ou baixando o preço, ou até disponibilizando para a população cursos gratuitos para desenvolver novas habilidades. Então, eu diria que está sendo uma oportunidade tanto para desenvolver essas habilidades, como para esse novo normal, essa espontaneidade ser algo que a pessoa pode estar marcando com um colega, está marcando com o líder, um bate-papo, como a gente está tendo aqui essa matéria. Assim, a gente só mudou o ambiente, mas esse conceito Sim. pode continuar de desenvolvimento. Eu posso marcar em minha agenda, e para isso eu preciso ser protagonista e fazer bem essa gestão minha em relação ao tempo, de dizer, nossa, uma vez por semana, pelo menos, eu vou marcar um encontro com um colega tal para a gente falar sobre carreira. Assim, a gente só mudou o ambiente. Eu já vim atendendo profissionais nesse formato, e assim, isso intensificou muito mais hoje, como eu vejo que o profissional pode, não é porque agora cada um está em sua casa, eu não vou trabalhar esse desenvolvimento, sim, propõe esse espaço de um cafezinho, inclusive muitas pessoas têm feito isso. Dia de sexta-feira, final da tarde, marcado um encontro de maneira digital, onde cada um de sua casa, às vezes tomando um vinhozinho, uma cerveja, comendo uma pizza, fazendo esse happy hour para falar de questões de vida pessoal. Então, isso também pode acontecer, aí vai depender do profissional. Se ele realmente cruzar os braços e entrar na vítima, mudou a situação, então agora a gente perdeu isso, ele vai perder. Agora, se ele decidir que ele quer continuar se desenvolvendo, quer até começar a se desenvolver, nada é empecilho quando a gente quer fazer acontecer. Então, eu diria que a gente tem muitas vantagens e tudo na vida a gente pode olhar o que tem de negativo, olhar o que tem de positivo, criar oportunidades para crescer. E a gente está tendo uma grande oportunidade hoje de crescimento para todo mundo. Isso vai depender do mindset do profissional, da mentalidade e de como ele quer conduzir a vida e a carreira dele. Os gestores também vão precisar se adaptar, né? A gente sabe que tem muitos gestores que querem ficar em cima, são controladores, e ali você perde um pouco o contato, pelo menos visual. Você tem o relatório das atividades, né? Como que esse gestor, né, ele vai precisar se renovar? Como ele vai precisar? Quais as novas características e habilidades que ele vai precisar desenvolver? Eu digo que para esse novo líder, né, desse mundo digital, desse mundo Covid, ele precisa mudar também esse mindset dele, ele precisa ser mais flexível, ele precisa substituir esse comando e controle para construir uma relação de confiança com o time. Né? E assim, como é que ele pode? Você perguntar assim, Suzane, como é que ele pode construir essa relação de confiança com o time? Eu diria que tem 4 pontos simples que ajudam nisso. Um ponto é, por exemplo, fazer perguntas, liderar através de perguntas. Ao invés dele dizer, prepara o relatório tal, faça tal coisa, agora você entra em contato com tal cliente, que isso é o comando e controle. Ele pode começar a liderar através de perguntas. Por exemplo, perguntar para a pessoa da equipe dele, assim, o que é que você pode fazer para conquistar um novo cliente? E deixa a pessoa dar a resposta. E quando essa pessoa dá a resposta, ela está assumindo a responsabilidade junto com você. Essa pessoa está desenvolvendo a autogestão dela. Ela vai dar alternativas que você nem pensava, você como gestor, faz isso com tua mente. Você abre a mente para novas possibilidades. Ou uma pergunta, como é que você pode ajustar esse projeto para a gente ter um resultado ainda melhor? Muitas ideias vão surgindo, porque não sou só eu, o gestor, que mando e determino. Agora a gente está junto tomando decisões e muitas alternativas vêm e o profissional acaba se engajando mais. Então, esse é um ponto, liderar através de perguntas poderosas. Outro ponto importantíssimo é a humildade do gestor para ele crescer junto com o time.
E dentro dessa perspectiva, a prática de feedback, não só do dar, mas o pedir feedback também. Ter humildade de perguntar para a equipe, você que está trabalhando em casa, como é que você está percebendo essa nova minha forma de liderar? O que é que está bacana que eu devo continuar fazendo? O que é que eu devo começar a fazer? Quando ele faz isso, ele chega perto da equipe. Aí a relação de confiança começa a ser estabelecida. Isso é importantíssimo. E tem 2 pontos mais que eu diria que fecha esses 4. Um é o reconhecimento. Alguém de tua equipe fez algo de positivo, reconheça, elogie. A gente precisa sair, já saiu desse modelo da correria desenfreada, onde só se fala daquilo que falta, daquilo que precisa fazer. Fala também daquilo que está interessante. Mostre para ele que aquele relatório que ele elaborou junto com a equipe, o resultado foi melhor, porque a equipe está engajada. Diga para a pessoa o quanto ela está sendo caprichosa, trabalhando de casa, que percebe que ela está tendo mais foco, por exemplo. Elogie, reconheça. E o 4º ponto, eu diria que é a celebração. A cada entrega, cada conquista de cliente, conquistou algo interessante, teve um resultado, um impacto positivo, pare para celebrar, uma vez por semana, uma vez por mês, celebre com as pessoas. Então, quando você faz isso, liderar através de perguntas, você tem humildade de pedir feedback também, você tem a prática de reconhecer o time e de você estar celebrando sempre, celebrar é uma forma de você exercitar a gratidão. Quanto mais você exerce a gratidão, mais você vai trazendo felicidade para o teu cérebro. Foi até uma pesquisa realizada, diversas pesquisas realizadas pela neurociência, já provou que quanto mais a gente exercita a gratidão, mais a gente se empodera, porque a gente traz a felicidade e a gente vai trazendo mais resultados. Então, celebrar é uma forma de praticar a gratidão também. Então, são pontos simples que ajudam muito nessa nova forma de liderar e que é essencial nesse período de transição que a gente já passou e de outras mudanças que vêm pela frente aí. Suzane Andrade, coach e escritora, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço, Pri. Obrigada. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever nossos programas é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.